Começando então o programa hoje com a coluna Sua Saúde. Coluna Sua Saúde. O seu bem-estar em pauta. Pode chamar de doutora, né? Pode. Doutora Andimara, que vai trazer pra gente informações bastante específicas e detalhadas sobre canetas emagrecedoras, o assunto do momento, hein? Tem bastante gente que tem tido bastante dúvida com isso, tem gente que tem usado de forma desregulada aí, o que pode ser um perigo. Tudo isso a gente vai saber a partir de agora na coluna Sua Saúde. Doutora Andimara, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer para mim enorme trazer esse assunto aqui, que é um assunto que o pessoal está buscando muita informação, que é as canetas emagrecedoras. E para quem não me conhece, eu sou Andimara Neudorf, eu sou nutricionista, eu atuo há 9 anos já dentro da nutrição funcional. Eu atendo tanto no formato presencial quanto no formato online. E o meu foco é emagrecimento, mas é ensinar, né, as pessoas a ter um emagrecimento leve, sustentável e até mesmo duradouro. Esse é o meu objetivo principal. E ensinar também as pessoas que o emagrecimento ele precisa ser saudável, né? A gente precisa preservar a nossa saúde. Claro, claro. E isso que a doutora falou tem muito a ver com o tema, né, do assunto que ela traz pra gente hoje das canetas emagrecedoras, que, como eu comentei, tem muita gente utilizando de uma forma aí, talvez não tão saudável, né, doutora Andimara? Fala pra gente, primeiro, no que consistem essas canetas emagrecedoras? Porque a gente escuta falar na mídia, né, inclusive diferentes marcas. Primeiro, eu lembro que Ozempic foi uma palavra muito falada aí nos noticiários, nas redes durante um tempo. Agora já estão falando de Mounjaro também, né? Fala pra gente no que consiste exatamente esse tipo de, enfim, de produto de tratamento ou de medicamento, não sei como categorizar exatamente, mas certamente você vai saber falar pra gente um pouco melhor. As canetas emagrecedoras, elas são medicamentos injetáveis, tá? A substância delas são as substâncias ativas, conhecida como tirzepatida, liraglutida e também a semaglutida, tá? Que são substâncias comerciais ali, como você comentou, de Mounjaro, Ozempic, Van Gogh, Saxenda, né? Enfim, mais uma infinidade ali de comercial, né? Do nome comercial. E essas medicações, elas vieram, né, com o objetivo principal, tratar o diabetes tipo 2, tá? E com o passar do tempo, com o passar dos estudos, eles ali concluíram que sim, que ela era possível ajudar no tratamento com a obesidade de uma forma bem eficaz. Só que o que aconteceu, né, que quando concluiu toda essa conduta ali, foi aquele boom geral, né, para o pessoal. E foi, assim, de um uso muito acelerado e até mesmo exagerado em alguns casos, sabe? E qual que é o principal objetivo dessa medicação? É ali trazer o saciamento, promover mais saciedade, também fazer ali parte do esvaziamento gástrico um pouco mais lento e também ali promover a perda de peso, sabe? Então, esse é o objetivo principal da medicação. A doutora comentou que enfim, com alguns princípios ativos diferentes ali, mas a princípio é uma medicação para tratar diabetes tipo 2. Isso. Nesse caso em específico dos pacientes com diabetes que utilizavam esses medicamentos, qual que era a necessidade que se tinha para que eles utilizassem? Qual que era a recomendação para um diabético que vai num nutricionista, por exemplo, e o nutricionista eventualmente acaba receitando esse tipo de medicamento? Por quê? O que o diabético está precisando naquele momento que precisa dessa medicação? Então, uma das funções dessa medicação é ali inibir inibir ali... Peraí que eu me perdi. Tranquilo.
Então, assim, a parte do diabetes ali, o porquê que foi estudado, né? Eles trouxeram, eles investigaram e concluíram que seria interessante pelo fato da redução da glicemia dessas pessoas. Tem a ver com a glicemia especificamente. E daí, com isso como consequência, né? O diabetes, ele é uma porta para o diabetes, para a obesidade também, né? Hoje é muito claro isso no consultório. A pessoa que tem o diabetes, ela também tem ali uma obesidade ou até mesmo sobrepeso. Isso não é regra, mas é como uma consequência, né? Isso é muito comum hoje. E essa medicação veio para auxiliar nisso. E a gente pode falar de alguma forma que o uso desse tipo de medicação das canetas emagrecedoras, justamente para emagrecer, sendo que elas foram desenvolvidas e estudadas para tratar essa questão do diabetes. Pode-se falar que estão se valendo de um possível efeito colateral na forma como está sendo administrada só para emagrecer? Então, ela tem alguns efeitos colaterais, né? Quando ela não tem a indicação pelo médico, porque as canetas emagrecedoras, ela é exclusivamente médica, né? Então, um nutricionista, por exemplo, não pode prescrever, mas o médico precisa avaliar todo o estado clínico, todo o estado de exame dessas pessoas, né? De uma forma individualizada para estar ali aplicando e fazendo a medicação de uma forma correta. O uso que não é correto, né? Ele precisa ter esse laudo ou com uma resistência à insulina ou até mesmo com a própria obesidade para estar usando essa medicação, tá? Então, realmente a pessoa que está usando de uma forma indiscriminada, automaticamente essa pessoa vai ter consequências, né? Consequências psicológicas como ansiedade, compulsão alimentar, porque o que acontece? Se a pessoa consome se a pessoa faz o uso dessa caneta de uma forma que não é certa, né, sem o acompanhamento nutricional, sem mudar o ambiente da pessoa, a pessoa acaba adquirindo mais peso depois que faz o desmame, entende? Entendi. Esse tratamento especificamente, não falando dessa parte da diabetes, mas para a obesidade especificamente, tem essa possibilidade de aplicação hoje? Médicos especialistas, eles já sugerem, receitam, recomendam que as canetas emagrecedoras sejam usadas com o intuito da perda de peso mesmo, assim. Então, o que eu sempre falo, né? Para o processo de emagrecimento, tudo é válido, né? Primeiramente, a gente precisa entender muito a individualidade, a história do paciente. E essas canetas, elas vieram como uma bengala para o processo, certo? Essa bengala, ela vai te ajudar, mas ela não vai ensinar a caminhar. Sim. Né? Então, ela não ajuda a caminhar. E eu recebo, assim, diariamente pessoas que até mesmo já fizeram o uso dessa medicação e, como consequência adquiriram mais peso ainda, né? Sim. Depois que fez o desmame. O porquê disso? Porque a pessoa não aprendeu a se alimentar, não mudou o ambiente como um todo. É aí que está o maior problema. Por quê? Porque tem várias consequências, vários efeitos colaterais essa medicação. Ela é uma medicação muito boa, ela funciona muito bem, mas ela tem alguns efeitos colaterais. Náuseas, desconforto gástrico, intestino preso, queda de cabelo, ela tem bastante efeito colateral, né? Mas o que acontece? Se a pessoa como um todo não muda o ambiente, dificilmente vai fazer o efeito duradouro dessas canetas. Vai ser ali uma medicação a curto prazo, né? Ou com um efeito a curto prazo. É possível criar, doutora, uma dependência do medicamento em si, da substância em si, o corpo precisar, por exemplo, se a pessoa fizer um uso indiscriminado e a longo prazo, é possível que o corpo em algum momento sinta falta dessa medicação para funcionar de uma maneira mais, enfim, saudável ou não saudável, no caso? Sim, existem alguns casos que sim. É possível? É possível, sim. Quando a gente fala sobre essa reestruturação dos hábitos no ambiente, enfim, como a doutora comentou, e justamente um emagrecimento saudável, né, como foi pontuado no início, a gente está falando sobre o que exatamente? No que consistiria essa mudança de hábitos para uma pessoa que usa o medicamento ali de uma forma, claro, assistida por profissionais especializados,
mas sabendo que uma hora ela vai ter que parar de usar. De que forma que a gente pode reorganizar esses hábitos, esse ambiente, enfim, e seguir, né, nesse processo de emagrecimento de uma forma saudável? Sim, a pessoa precisa primeiramente estar consciente que a medicação ela não é um milagre. Né? Muitas pessoas buscam emagrecimento, buscam uma fórmula mágica para o emagrecimento. E primeiro ponto, não existe, né? Então a pessoa precisa ter essa mudança de hábito. E essa mudança de hábito consiste em sono regular, atividade física, alimentação correta, né? Ter ali os movimentos, ter um autocuidado também, porque isso também influencia dentro do processo de emagrecimento. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o processo de emagrecimento ele precisa ser leve, né? Então ele não pode ser algo assim que impacte muito na vida da pessoa, mas ela precisa ir se moldando aos pouquinhos para acontecer a transformação e também essa mudança do estilo de vida, porque realmente é uma mudança de estilo de vida. Sim. Isso que a doutora comentou sobre a possibilidade de gerar ansiedade na pessoa, vem do que exatamente? A medicação atua numa região específica hormonal ou é justamente por, enfim, para a pessoa saber que ela pode comer mais e aplicar ali a medicação e está resolvido? No que a ansiedade especificamente como efeito colateral ali, por que ela aparece? Ela aparece porque o que acontece? A pessoa ela fica ali muito tempo sem se alimentar. Primeiro ponto, né? Então, quando ela fica muito tempo sem se alimentar, ela entende-se que ela não tem fome, então não precisa comer, né? Aí que está um dos pontos principais, que é o erro maior que acontece, né? Que as pessoas, elas fazem uso da medicação e deixam de comer. Aí, o que acontece? A pessoa acaba perdendo peso, mas perde peso, ela não perde peso com saúde. Sim. Né? Ela vai entrando dentro de um estado clínico que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de massa magra. Entende? E daí, depois que faz o desmame, o que acontece? O organismo volta, tudo normal, aí vem uma ansiedade, uma compulsão, como um efeito colateral. Isso acontece, a pessoa fica sem comer porque a doutora tinha comentado que aumenta-se o nível de saciedade da pessoa, comendo menos ela está satisfeita. É dessa forma que funciona. Exatamente. E assim, você como nutricionista, tem tido pacientes que já tiveram complicações por conta do uso por conta própria desse tipo de medicamento, desse tipo de produto? Sim, tem o caso sim. É bem complicado, porque perderam, né, o peso ali, mas teoricamente seria o peso, perda de massa gorda, né, mas realmente aconteceu ao contrário, eles tiveram perda de massa magra, né? E depois veio todos os efeitos colaterais ali, ansiedade, compulsão, descontrole, até alguns deles até mesmo problemas psicológicos, como transtorno de imagem, algo nesse sentido. Vai muito mais profundo do que a mera saúde, mas que a saúde física. Isso. Pode gerar complicações mais severas até na psique da pessoa. Isso. Doutora, fala pra gente, fora esses efeitos colaterais que a senhora já trouxe, tem algum outro que é importante ser observado para que as pessoas tomem cuidado da forma como estão administrando esse medicamento, se automedicando, né, o que é mais complicado ainda? Sim, o maior problema mesmo é a sarcopenia, né, que é a perda muito brusca de massa magra, porque a pessoa acaba perdendo peso, mas não tem saúde. Esse é um dos pilares principais. Certo. Doutora, agradeço muito pela participação. Acho que deu para a gente entender um pouco mais sobre esse hype aí do momento das canetas emagrecedoras, que realmente auxiliam, né, em casos específicos, a gente não pode descartar isso, mas o problema é da forma como as pessoas acabam usando de uma maneira abusiva, se auto-aplicando ali sem nenhum tipo de acompanhamento ou nutricional ou médico, enfim, algo nesse sentido, então realmente é complicado. Doutora, deixo o espaço aberto para suas considerações finais, agradeço muito pela participação. Obrigada. Então, primeiramente, sim, um conselho que eu dou para as pessoas que querem até mesmo usar as canetas emagrecedoras ou até mesmo já estão fazendo uso, um conselho que eu dou é não vão sozinhas, tá? Primeiramente, busque informações, busque profissionais que estão ali atualizados, que estão qualificados para ajudar, porque eu costumo dizer assim,
O nosso corpo é a nossa casa. Se a gente não cuida, ninguém vai cuidar, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso bem mais precioso. E a gente precisa priorizar o emagrecimento, mas um emagrecimento com saúde. Olha aí, tá dado o recado, então. Doutora, muito obrigado pela sua participação.